Pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Goiás de novo tem uma nova oportunidade para o tudo ou nada. Igual foi o jogo contra o São Paulo, para não sucumbir dentro da tabela de classificação, eu vejo com um cenário idêntico esse duelo contra o Vasco. A diferença é que, novamente, assim como foi diante do Bahia, diferentemente contra o São Paulo, o Vasco da Gama é uma situação muito semelhante ao Goiás na tabela de classificação e possivelmente, se o Goiás perder esse jogo, já estará rebaixado para a Série B do ano que vem. É óbvio que as chances são bem maiores de cair do que ficar, independente de qualquer resultado nessa reta final, porque o time tem sim as suas limitações, um elenco mal montado para uma disputa de um nível tão alto como é a Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, o Goiás pode tentar algo diferente nessa reta final, aquele tudo ou nada, com várias partidas decisivas, confrontos diretos no estádio da Serrinha. O Goiás precisa voltar a vencer jogando em casa contra um adversário direto, apesar que isso nesse ano não aconteceu. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje para falar sobre as prováveis escalações, como o Goiás deve se portar em campo depois da derrota feia, diante do Fluminense por 5-3, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás News. Para esse jogo, possivelmente eu coloco para vocês aqui pelo menos um pós-jogo depois da partida. Eu tô na dúvida ainda se vai dar para mim ir, se não vai dar para ir nesse duelo na Serrinha. Se eu for, eu gravo o pós-jogo e posto depois. Se eu não for, eu posso até fazer uma live aqui pra gente, depois desse compromisso ali por volta das 6h30, 6h15 da tarde e noite no domingão, fechado? Para você se divertir com vários jogos online é com a Nopix.bet, nosso parceiro aqui do canal. Lá você encontra vários jogos que estão na moda atualmente. Você pode brincar aí na tela do seu celular, no computador, e além de se divertir, você pode ganhar uma graninha extra também. Lá o depósito é tudo via Pix, sem nenhuma burocracia, a partir de R$20 para você começar a se divertir com a Nopix.bet, os jogos online que estão na moda. Vou deixar o vídeo passando aqui para vocês também e o link para entrar em contato no site da Nopix.bet na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre mais um jogo decisivo para o Goiás no Campeonato Brasileiro e de novo na Serrinha. Igual eu comentei antes daquele jogo contra o São Paulo, onde o principal na minha avaliação nem era, digamos, jogar bem, sair da zona de rebaixamento ou algo nesse sentido. Era mais na parte mental, psicológica, você não sucumbir dentro da tabela de classificação para dentro do Z4. Sempre falei isso aqui no canal durante essa temporada. O mais importante para o Goiás, ter nas suas limitações técnicas, se der para fazer, igual foi no ano passado, virando o turno, o Goiás vence o Coritiba, vence o Santos, Atlético Mineiro fora e teve mais um jogo, acho que foi o Cuiabá. Basicamente já se livrou do rebaixamento, abrindo 6-7 pontos de vantagem. Se isso acontecesse, que ótimo. Porém, o principal para o Goiás era tentar, tentar não encravar dentro dessa zona de rebaixamento. Ficar aí, por exemplo, 4, 5 pontos, até 3 pontos de distância do primeiro time fora do Z4 nesta rodada final. No caso, como o Goiás tem menos vitórias, vamos colocar aí o Goiás ficar a 3 pontos e 2 vitórias de diferença para o primeiro time fora do Z4. É muito difícil você buscar um resultado assim em uma reta final. É óbvio, o Goiás ainda pode escapar, mesmo se perder hoje para o Vasco da Gama, porém as chances são muito reduzidas. Tem vários jogos também diretos no estádio Eli Pinheiro, o que, digamos, pode facilitar ou complicar a nossa conta, assim como aconteceu nas derrotas inaceitáveis jogando no seu próprio estádio, como diante o Bahia, Coritiba, Cuiabá, Santos fora de casa também, e agora tendo essa chance contra o Vasco da Gama, que na minha avaliação é igual ao jogo contra o São Paulo. É importante ganhar, afastar da zona de rebaixamento, mas o principal, não deixar um adversário direto vencer e você encravar para dentro da zona de rebaixamento. Vai ser muito difícil, porém eu vejo como oportunidade real do Goiás melhorar, evoluir o seu futebol, até mesmo, porque não, propor mais a partida nesse duelo domingão às 4 horas da tarde, com transmissão para todo o Brasil na Rede Globo. É óbvio, alguns locais também passando Atlético Paranaense e São Paulo, o Goiás e o Vasco nessa transmissão recebendo R$1 milhão da emissora carioca. Sobre a provável escalação do Goiás,
o Verdão não tem nenhum jogador suspenso. A tendência é que o Anderson Oliveira possa aparecer no banco de reservas. Sobre o Lucas Halter, antes de eu começar a gravar esse vídeo, não tinha, digamos, nenhuma informação concreta. Acho que o Halter volta a ficar à disposição no próximo jogo contra o Red Bull Bragantino, quinta-feira, 7 horas da noite, no estádio Ailê Pinheiro. Fica algumas dúvidas depois daquele jogo terrível, 6 horas, tá? O jogo contra o Red Bull Bragantino, na quinta-feira. Fica algumas dúvidas depois da partida contra o Fluminense. O Willian Oliveira fez uma partida muito fraca. O Hugo também não foi bem na lateral esquerda. O Maguinho mal, mas você vai tirar o Maguinho e vai colocar quem, né? Então eu coloco as principais dúvidas, principalmente em relação ao meio de campo. Na vaga, possivelmente, do Willian Oliveira. Você coloca o Rafael Guzzo, Meritão ou Luiz Oyama. Eu tentaria algo diferente nesse meio de campo do Goiás. O Willian Oliveira foi muito mal. O Meritão até jogou bem diante do Cuiabá, né? Sendo titular, mas no jogo contra o Fluminense não foi bem também, entrando na segunda etapa. É um time muito limitado por parte do Goiás. Talvez o Sander na vaga do Hugo. Vamos ver, né? Essa parte física também pode pesar para alguma mudança de jogadores titulares nesse time do Goiás, até porque o time abriu o bico, né, já com 15, 20 minutos do primeiro tempo no jogo contra o Fluminense, e contra o Cuiabá basicamente não existiu na segunda etapa. O Tadeu pode ser reserva? Pelas informações que a gente tem até agora, possivelmente não, apesar que eu tentaria algo diferente, mudar o capitão do Goiás, tentar aliviar um pouco essa pressão do Tadeu, que assim como todo time não vem fazendo uma boa temporada em 2023. Então o Goiás vai ter que se superar nesse jogo contra o Vasco da Gama, jogando sob seus domínios. Uma provável escalação aí do Goiás, um palpitômetro, eu colocaria basicamente com o Tadeu, Maguinho, Sidmar e Bruno Melo na zaga, Hugo ou Sander na lateral esquerda. Meio de campo, Morelli, Guilherme e Willian Oliveira, ou Igor Meritão, ou o Rafael Guzzo. No ataque, Palácios, Alano e também o Matheus Babi. Pelo menos, né, os 3 atacantes que marcaram gols diante do Fluminense. O Goiás agora tenta encontrar um equilíbrio nessa Série A do Brasileirão, onde sempre que marcou mais do que 2 gols, né, acabou levando 4, 5 ou 6. Então o Goiás não pode ser tão desequilibrado assim emocional. É igual se sair atrás do placar também, não desespera. Calma, levou 1-0, tudo bem, calma o jogo, entendeu? Uma hora você vai conseguir recuperar. Ou até mesmo se faz 1-0, 2-0, igual aconteceu diante do Fluminense, também tenha calma. Tem aquela postura de não ficar. O Goiás fez isso contra o Fluminense fora, contra o Cuiabá fora também. Em determinado momento da partida, o Goiás ele não tinha posse de bola, até aí tudo bem. Não marcava muito bem no meio de campo, o que não pode acontecer. Essa é a principal característica do time, essa intensidade na marcação com Morelli, Willian Oliveira, até mesmo Guilherme Marques. E não tinha contra-ataque, então o time simplesmente não existia dentro de campo. Não tinha bola, não marcava bem e não tinha contra-ataque. Aí é uma presa muito fácil, e o Vasco, que tem sim boas peças no seu time, o Goiás não pode dar um mole desse. Em relação à provável escalação do Vasco, ainda algumas dúvidas, pelo menos eu estou gravando esse vídeo um pouquinho antes, então não tenho, digamos, a certeza da provável escalação do Vasco, mas eu vou deixar aqui a escalação das 2 últimas partidas, contra Internacional, na última rodada, e também diante o... fugiu com a memória agora, o jogo do Vasco da Gama. Foi depois do jogo contra o Fortaleza, né, que o Vasco jogou a última rodada contra o Inter e a outra contra o Flamengo, no Maracanã. Acabei me lembrando aqui agora. Uma provável aí, vou colocar basicamente com Léo Jardim no gol, Medel e Léo Pelé na zaga, Paulo Henrique lateral direita, meio de campo Praxedes, Zé Gabriel e Lucas Piton na lateral esquerda. Um pouco mais avançado, Paulinho no meio de campo, Payet, o francês, no ataque o Pablo Veguete, argentino, que foi oferecido ao Goiás, e também o Gabriel Peck, pode aparecer o Rossi também nesse comando de ataque. Colocaria basicamente assim esse time do Vasco, que tem sim boa qualidade técnica, pode palpitar, melhor dizendo, aqui embaixo nos comentários. Agora indo para as dicas, o que a gente pode falar assim para o Goiás vencer esse jogo? Será que o Goiás é favorito ou não? Enfim, em primeiro ponto, né, o mais primordial nessa sequência do Goiás no Campeonato Brasileiro é fazer o seu dever dentro de casa. Tem essa oportunidade no domingão às 4 horas, diante a equipe qualificada também do Vasco da Gama. O Goiás não é favorito, o Vasco também não. Eu vejo um jogo muito equilibrado, e se a gente até olhar aí nas casas de apostas, nas probabilidades do futebol, eu colocaria muito mais como um empate hoje no estádio da Serrinha, que é sim um resultado muito ruim
para o Goiás. Primeiramente, diferentemente dos outros jogos, o Goiás precisa, é o principal, o Goiás não vai ser melhor do que ninguém, jogando bola, tocando, driblando, fazendo gol de longe. O Goiás tem o pior elenco da Série A do Campeonato Brasileiro e tudo bem. A questão é que, assim, não tudo bem, porque a gente acostumou com o Goiás muito mais forte, porém é o que tem agora. Vamos para a prática e mencionar o que já deu certo nesse Campeonato Brasileiro. Um time organizado que não se desequilibrava, ou seja, o Goiás que marcava um gol e não sofria nenhum e vencia o jogo, ou marcava um e levava outro, empatava por 1-1, ou ficava no 0-0 e engatou aquela sequência de poucas vitórias, muitos empates, uma grande invencibilidade, mas que foi suficiente para o Goiás se afastar da zona de rebaixamento. Esta gordurinha já queimada, e o que mais destacava nesse diferencial, né, do Goiás, na sua característica de jogo, era a intensidade da partida. Não que o Goiás é um time extremamente veloz, não é isso, mas ele marcava muito bem, principalmente no meio de campo, com o Morelli e o William Oliveira, o Guilherme Marques um pouco mais à frente, o João Magno voltava bastante, os dois alas da mesma forma. Então era um time muito compacto, muito coeso e uma bola aérea extremamente eficiente na parte defensiva. É só você pegar os exemplos aí dos jogos contra o São Paulo, foi assim no primeiro tempo, o jogo contra o Botafogo, lá no Engenhão, onde o Goiás até conseguiu mais posse de bola, contra o América, fora de casa, contra o Fortaleza na Serrinha, contra o Atlético Mineiro também, no estádio Ali Pinheiro, um time que dedica demais. E o Goiás, para vencer um jogo nesse Campeonato Brasileiro, ele tem que querer muito mais do que o adversário. Porque o adversário, independente se for o Vasco, o Cuiabá, o América Mineiro, o Cruzeiro, o Flamengo, o Palmeiras ou o Atlético Mineiro, ele terá mais recursos técnicos do que o Goiás. Dificilmente o Goiás vai enfrentar um time igual a ele no Campeonato Brasileiro. Pode até ser o 11 contra 11 igual, mas no banco de reservas, igual por exemplo o Cuiabá, conta sim com opções melhores. Então o Goiás precisa ter vontade, intensidade, manter aquele mesmo ritmo, apesar que eu reconheço a dificuldade por conta desse calendário maluco da CBF. Um jogo em cima do outro, é óbvio que o desgaste dos jogadores acaba falando mais alto. Mas se você está na reta final, falta esse e mais 8 jogos, não pode reclamar de absolutamente nada. Principalmente porque o Goiás precisa sair dessa zona incômoda, né, na tabela de classificação. Então, esta marcação forte pelo meio de campo é o principal, encontrar e encaixar a marcação dos laterais. O Maguinho não pode ficar de novo sobrecarregado, igual foi diante de Cuiabá e Fluminense. O Palácios precisa voltar mais para marcar quando o time está sem a posse de bola. O Alano não tem que entrar lá quase como um lateral e deixar o Maguinho quase como um terceiro zagueiro. Isso não vem dando certo nas últimas rodadas. O Sidmar e o Bruno Melo acordarem, né, para a vida, porque o jogo contra o Fluminense foram terríveis, contra o São Paulo muito bem. Então tem que voltar a ter aquele mesmo desempenho contra o São Paulo. De preferência tendo até mais, porque não, um pouco mais a posse de bola, acertar nos contra-ataques, né, com o Alano, até mesmo com aparecendo um dos laterais, ou o Hugo na esquerda, ou até mesmo o Maguinho, né, que vem bem sumido nas últimas rodadas nesta parte ofensiva. E não desbalancear. No caso, o Goiás, quando marcou 3 gols contra o Fluminense, levou 5. Quando fez 3 contra o Santos, levou 4. Quando marcou 4 contra o Bahia, levou 6. Então um time que, só no jogo contra o São Paulo, onde o Goiás com o Armando Evangelista conseguiu vencer por 2-0, né, sem sofrer tanto, enfim, sem sofrer esta enxurrada de gols. Então eu vejo isso como primordial. Intensidade na marcação, ser esperto também na bola aérea, tanto na parte defensiva quanto ofensiva, aproveitar as suas oportunidades de ataque e não relaxar independente do placar, porque o Goiás abre o placar no jogo e não vence. Isso é uma coisa de louco, sabe? Se saísse atrás com um time que tem as suas limitações, aí eu entenderia. Pô, você sai atrás e o time é pior, jogando fora de casa, pô, aí é difícil mesmo, né? Faz parte da derrota. Mas não, o Goiás ele abriu o placar, por exemplo, diante o Botafogo, não conseguiu segurar. Ah, beleza, é o dedo, tudo bem. Abriu o placar contra o Corinthians, não conseguiu segurar. Abriu o placar contra o Cuiabá, também levou o empate. Abriu 2-0 contra o Fluminense, perdeu de 5-3. Virou o jogo contra o Bahia e perdeu de 6-4. Então é uma coisa maluca. O Goiás, que tem um time pior, pô, você faz o gol, agora é todo mundo na defesa. Tem um pouco mais de experiência, de catimba, enrola o jogo, você tá com a posse de bola vencendo a partida, tem aquele cara para coordenar um meio de campo do Goiás. Pode ser o Guilherme Marques, apesar que ele caiu um pouco fisicamente nas últimas rodadas, mas tem essa esperteza também, que é algo muito importante para o Goiás não ficar de novo sem a posse de bola, o que é natural,
sem a marcação forte no meio de campo, que é a principal característica nessa equipe, aquela entrega onde a gente não viu no jogo contra o Fluminense depois dos 15 minutos iniciais, e não ficar sem o contra-ataque, ter mais a posse de bola, e acho que isso vai ser fundamental para esse jogo contra o Vasco, e de preferência com o Goiás propondo um pouco mais a partida. Acho que vai ser equilibrado, mas pegando de exemplo a partida contra o São Paulo, acho que o Goiás pode tentar encaixar o seu jogo nesse duelo diante do Vasco da Gama. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto. Passando aqui brevemente, né, o histórico de Goiás e Vasco, 50 jogos na história, com 14 vitórias do Verdão, 22 do Vasco e 14 empates. No primeiro turno, 1 a 0 para o Goiás lá em São Januário, com gol marcado pelo Morelli, né, um chute de fora da área. Última vitória do Goiás contra o Vasco na Serrinha aconteceu na Série B de 2021, 1 a 0 gol do Everton Brito nos minutos finais. Na Copa do Brasil também de 2020, o Goiás venceu o Vasco, né, fora de casa por 1 a 0, gol do Fábio Sanches, se eu não estiver enganado. E no Brasileirão de 2020 empatou, né, com o Vasco na Serrinha pelo placar de 1 a 1, então tentando vencer o Vasco em casa, no estádio da Serrinha, melhor dizendo, pela primeira vez na Série A do Brasileirão. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, tanto em relação a essas táticas, como o Goiás pode conquistar esses 3 pontos jogando no estádio Hélio Pierre, a sua provável escalação, palpite para logo mais. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Lembrando que teremos o pós-jogo após essa partida, no domingão, ali por volta de umas 6h15, se tiver uma live. Se não tiver a live, o vídeo até umas 7 horas suba aqui para vocês. Vou deixar o link do nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição e do apoiador do canal no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!